Olá pessoal do Avante, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, dessa vez falando como a atuação do nutricionista pode ser um diferencial na rotina da UTI. Para isso a gente vai falar de alguns tópicos, a importância da alimentação e da terapia nutricional para o paciente crítico, as atividades do nutricionista na UTI, o tempo que leva cada atividade da rotina diária do nutricionista e como mostrar a importância do trabalho do nutricionista dentro da unidade de terapia intensiva. Então a gente sabe já da importância da alimentação e da terapia nutricional, mas a gente tem que trazer alguns subtópicos aqui para a gente chegar ao que a gente precisa para esclarecer que o nutricionista ele tem que estar presente dentro da unidade de terapia intensiva e não ser mais um profissional que compõe os profissionais do hospital e tem uma passagem rápida na UTI. Então a gente vai falar do atingimento de metas nutricionais e a melhoria de desfechos, quem pode atuar na otimização da terapia nutricional, e os custos da desnutrição e a relação custo-benefício dos tratamentos nutricionais. Eu trago para vocês esse primeiro artigo, que é um artigo recente, que é um estudo prospectivo com pacientes críticos que ficaram na ventilação mecânica por mais de 48 horas e avaliou a influência do recebimento de calorias e a associação com desfechos de qualidade de vida, que são os desfechos que estão sendo mais valorizados ultimamente, mais até que a mortalidade, por exemplo. Então foram seguidos 60 pacientes com registro de balanço energético nos 30 primeiros dias de permanência na UTI, e nesse período foi verificada a média de déficit cumulativo de 3.648 calorias. Os resultados principais desse estudo mostraram que, com um ajuste para IMC, gravidade, um déficit calórico de 1.000 calorias identificou como fator independente para o desenvolvimento de fraqueza adquirida na UTI, é o dobro de chance, e também para o aparecimento de desnutrição, também com o dobro de chance. Então, os pacientes que têm pelo menos 1.000 calorias de déficit têm 2 vezes mais a chance de adquirir essas duas comorbidades. O estudo também identificou que o déficit energético foi um preditor de perda de massa magra, aí por volta de 1,3 quilos, e também a diminuição dos scores funcionais na escala MRC, que é uma das escalas mais utilizadas, também para cada 1.000 calorias. Então a gente observa que existe uma relação que é presente, quanto menos calorias o paciente recebe, maior é o comprometimento dele dentro desses fatores de qualidade de vida. Esse outro estudo mostra uma relação parecida com esse, mas de uma forma um pouco diferente. Foi um estudo de 475 pacientes, que foram seguidos por 6 meses, sendo que 158 pacientes finalizaram esse protocolo de atendimento, onde foi aplicada o formulário de qualidade de vida, o SF36, nos períodos de 3 meses e no período de 6 meses. Como resultados principais, esse estudo encontrou uma adequação, que a adequação nutricional se associou com a sobrevida. Então, quanto menos déficit nutricional o paciente tinha, melhor era a sobrevida dele. E também foi observado, também com a adequação nutricional, em 3 meses, uma melhor relação dentro da avaliação do SF36, o que não se repetiu em 6 meses. Depois que esse estudo foi lançado, questionaram se esse resultado desapareceu em 6 meses, mas eu vejo esse estudo de uma outra forma. Eu vejo que os fatores de risco que existiam para 3 meses, após 3 meses, conseguiram ser cumpridos e talvez deveriam ser traçadas novas metas para essa recuperação mais de médio e longo prazo, que seria a recuperação de 6 meses, e não as mesmas estratégias. Então pode ser que nós precisamos adequar do 3 para os 6 meses para continuar tendo esse benefício que foi observado em 6 meses, porque cada etapa tem seus desafios. Mas o resultado mais importante foi justamente que não quando o paciente tem um déficit, ele tem um malefício, mas que um acréscimo de 25% na adequação nutricional propicia melhora significativa da avaliação. Então, o que é importante? Que quando existe otimização da terapia nutricional, existe melhores desfechos de qualidade de vida. Esse estudo ele traz um pouco mais do trabalho do nutricionista como profissional dentro da unidade de terapia intensiva. Então foi um estudo de melhoria de qualidade, que comparou o efeito da prescrição de nutrição enteral feita por nutricionistas com o período onde não havia nutricionistas dentro dessa unidade de terapia intensiva. Então foram verificados 50 pacientes em 150 dias de nutrição enteral contra 93 pacientes do controle histórico. Observou-se o efeito da prescrição dietética na qualidade da nutrição enteral ofertada. O que o estudo mostrou como resultados? Que houve um aumento de 15% na taxa de difusão da dieta após a introdução do nutricionista na UTI. Então, é um resultado super interessante, que está associado com a presença de um profissional dentro da unidade de terapia intensiva, e também que a média de infusão de proteína aumentou significativamente, de 72,1 do controle histórico para 89,1 com a presença do nutricionista. Então, a gente consegue ver que
esse profissional faz um diferencial, pelo menos dentro dos aspectos da terapia nutricional. Foi o que eu mostrei para vocês nesse estudo. Nos estudos anteriores eu trouxe que a adequação nutricional melhorou desfechos de qualidade de vida. Então é um aspecto interessante, mas a gente consegue mostrar que o nutricionista sim pode atuar na otimização da terapia nutricional. É claro que o nutricionista não trabalha sozinho na otimização da terapia nutricional. A gente está falando dentro de uma equipe multiprofissional, mas sim, o nutricionista tem um papel de destaque quando a gente está falando de nutrição. Parece uma coisa óbvia, mas a gente tem que demonstrar isso também sempre em números. Esse estudo mostra também um aspecto interessante relacionado ao controle de úlceras por pressão e mostrando também que a gente tem que atuar mais na prevenção do que no tratamento. É lógico que você não vai abandonar o tratamento, mas temos aí dados mostrando que a prevenção é muito mais barata do que o tratamento em si. E mostrando também que as intervenções nutricionais propiciam economia dentro desse modelo de prevenção de úlcera por pressão. Então é interessante a gente investir em nutrição quando a gente está pensando em economizar dinheiro em úlcera por pressão. Também foi verificada a tendência de melhora na taxa de cura quando é aumentada a oferta calórico-proteica. Então estamos relacionando todo aquele modelo que a gente já conhece. Quanto melhor é a terapia nutricional que o paciente recebe, maior a chance dele ter uma recuperação, reabilitação do estado nutricional como um todo, aqui falando da úlcera por pressão. As atividades do nutricionista na UTI. Os nutricionistas talvez conheçam bem quais são a rotina do profissional. Elas variam de unidade por unidade, variam muito em relação, principalmente, à questão de os hospitais que buscam acreditação e os hospitais que não buscam acreditação. Os hospitais com acreditação, eles tendem a ter mais rotinas e maior controle de qualidade, mas a gente vai discriminar um pouco essas atividades. Eu não vou ter tempo de falar uma por uma as atividades e comentar cada uma, mas eu trouxe atividades classificadas como essenciais. A gente consegue ver que são muitas atividades, inclusive aí o lanche e o descanso do profissional, porém temos outras atividades estruturantes aí. E também, além disso, temos atividades complementares, que é a participação em pesquisa, desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento de treinamentos e educação continuada. Muitas vezes o nutricionista ele vai assistir treinamentos, mas também compete ao nutricionista elaborar os treinamentos, e isso pensando numa perspectiva de planejamento. Também uma educação continuada, que vai trazer volumes, fascículos, evolução, para a gente chegar partindo dos temas mais simples para os temas mais complexos. Isso envolve tempo, né? Elaboração e revisão de protocolos de serviço e realização de auditorias de qualidade. O que eu queria mostrar para vocês aqui, numa análise um pouco rápida que a gente fez, mas a gente já está procurando fazer estudos sistematizados dentro dessa área, é quanto tempo demora cada atividade do nutricionista. Então, eu peguei aqui algumas atividades que a gente fez um experimento de uma semana no nosso hospital. Então, não foram todas as atividades que aconteceram nos períodos de verificação, mas a gente conseguiu ver aqui que, somando essas atividades, que são atividades principais, deu um total de 45 minutos por leito atendido. Quando a gente pensa que o nutricionista, dentro das determinações da profissão, tem que trabalhar em pelo menos 15 leitos, a gente tem uma média de 11,25 horas por leito por dia. Então, já 15 leitos que o nutricionista fica, já ocupou um plantão de 12 horas. Isso sem pensar que eu não calculei aqui nem o descanso, tempo de alimentação e atividades de educação continuada, por exemplo, que não entraram aqui. Esse outro estudo foi um pouco mais detalhado, foi feito por Justino e colaboradores no Paraná, em 2017. Ele fez um acompanhamento de 3 dias da rotina do nutricionista e ele mostrou dados similares aos nossos. Um paciente ocupa mais ou menos 49 minutos no primeiro dia, no segundo dia por volta de 51,3 e aqui por volta de 41 minutos. Então a gente consegue observar que exatamente a mesma relação. Para cuidar de 15 leitos a gente precisa de mais de 12 horas de trabalho, foi o que esse grupo conseguiu fazer. Eles conseguiram executar todas as atividades da rotina. Por quê? Porque tinham 4 nutricionistas cuidando de 14 leitos. E se a gente for pensar que o preconizado seria um nutricionista para cada 15 leitos, a gente vai ter que reduzir a quantidade de atividades que o nutricionista vai fazer. Então fica muito difícil que a gente vise critérios de qualidade e acreditação, que são rigorosos, quando a gente tem o profissional em um número que não é necessário. Então fica muito difícil e a gente acaba diminuindo a complexidade do atendimento e fazendo menos atividades de rotina, o que não é conveniente, o que não é bom, pensando também em termos de custo-benefício, que foram aqueles estudos que eu mostrei para vocês. Quando as rotinas acontecem, quando o paciente recebe maior quantidade de terapia nutricional, ela é otimizada, a gente tem benefícios em desfecho. E é muito difícil com um profissional para o hospital inteiro,
o que é a realidade de alguns locais. Mas como que a gente vai fazer para tentar mostrar a importância do trabalho do nutricionista dentro da unidade de terapia intensiva? Eu tentei trazer 2 principais pontos para vocês, que seriam aqui os indicadores de qualidade, e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar, como que a nossa equipe trabalhou com alguns indicadores de qualidade e atividades estruturantes, e também a inovação e a produção científica, que isso faz um grande diferencial, só que a gente só consegue chegar em inovação e produção científica, e até mesmo indicadores de qualidade, quando a gente tem uma equipe bem postada em termos de recursos humanos, senão a gente só fica nas atividades de rotina ou naquele famoso enxugando gelo. A gente não consegue chegar nessas atividades mais elaboradas com escassez de recursos humanos. Então a gente tem que pensar os indicadores de qualidade, isso é o modelo de Avendos-Dona Bedian, que foi consagrado desde a década de 60, em atividades de estrutura. Essas são atividades de estrutura dentro da rotina do nutricionista, que seria a triagem nutricional, o diagnóstico de desnutrição, recursos humanos, educação continuada em terapia nutricional, ou seja, a estrutura não é só parede pintada, chão sem buraco, piso antiderrapante, estrutura vai muito além dessas questões que a gente classifica como estruturais. Atividades de processo, que seria efetividade das triagens e avaliações nutricionais. Então temos estrutura, o hospital possui uma ferramenta de triagem nutricional. Processo, ele consegue triar todos os pacientes e fazer todas as avaliações nutricionais que ele precisa. Ele tem eficiência das intervenções nutricionais, ou seja, ele prescreve, ele controla o que o paciente recebe. E tem adequação de registro de atividades, ou seja, o paciente é evoluído diariamente e o cuidado é passado de unidade por unidade ou de dia após dia, de plantão por plantão. Quando nós temos atividades de estrutura e atividades de processo, isso se soma em termos de melhores resultados em terapia nutricional. Quais são os resultados que nós podemos ter? E não é só aqui melhoras de desfechos, a gente pode ter melhoria do padrão de qualidade de atendimento, isso pode ser avaliado até por questionários, melhoria da relação do custo-benefício, ou seja, vão ter nutricionistas que vão pesar se aquele determinado produto ele vai trazer uma efetividade para o paciente, então não é só quanto que o produto custa, mas o que ele traz de retorno para o paciente ou para a instituição, redução das taxas de desnutrição e também, por final, redução da mortalidade do tempo de internação. Então, mais uma vez, a gente tem que resultados não são só meramente viveu ou morreu ou quanto tempo o paciente ficou, mas todos esses aspectos aqui que contribuem com a relação de custo-benefício da instituição e do custo-benefício do tratamento do paciente. Esse estudo aqui o nosso grupo fez em 2013, publicado no Clinical Nutrition Aspen, e mostrou justamente essa questão que a gente está falando e a questão do modelo de qualidade de Avendos-Dona Bedian. Quando nós temos aqui no eixo X melhores indicadores estruturais e no eixo Y melhores indicadores de processo, nós temos que a melhoria dos indicadores estruturais corroboram com a melhoria dos indicadores de processo. Quanto melhor a estrutura, melhor é o processo. Isso é transmitido em termos de melhores resultados, que seria essa curva aqui. Ou seja, estrutura melhor, quando se investe em estrutura, nós temos processos melhores e isso vai transmitir uma melhor relação de resultados. Então, em termos de número, a adequação aos indicadores de estrutura pode sim influenciar positivamente indicadores de processo, isso teve uma diferença significativa, e os indicadores de estrutura explicam 68% da variabilidade dos indicadores de processo relacionados ao serviço da MTN. Então, vale a pena a gente investir em estrutura. Lembrar que sempre a gente está falando aqui de estrutura como uma noção mais ampla, né? Estrutura é ter um sistema de triagem, é ter um sistema de avaliação nutricional, é você ter indicadores de qualidade, é você conseguir trabalhar dessa forma mais ampla. Assim a gente melhora os processos e a gente tem melhores resultados. Então, as atividades estruturais do sistema de alimentação e da terapia nutricional podem aumentar a qualidade do serviço prestado e impactar na redução dos custos para os serviços de saúde. Nosso grupo repetiu esse estudo 2 anos depois, em 9 hospitais, a gente tinha feito antes em 7 hospitais, esse estudo de Lopes e colaboradores, que eu fiz parte também. Aqui a gente mostrou que a qualidade dos protocolos das UTIs, qualidade dos protocolos, está diretamente proporcional à qualidade da terapia nutricional, isso é avaliado por um questionário de qualidade, nas 9 maiores UTIs dos nossos hospitais públicos do Distrito Federal. Eu trabalho lá no Hospital de Base do Distrito Federal, que foi um dos hospitais envolvidos nesse trabalho. Então a gente tem que protocolos melhores transmitem melhor
qualidade da assistência da terapia nutricional. Isso é diretamente proporcional, que tem uma relação bem bonitinha. Esse gráfico mostra que a avaliação de qualidade do serviço da MTN também é diretamente proporcional à qualidade da terapia nutricional nas 9 maiores UTIs dos hospitais públicos do Distrito Federal. Então temos controle de qualidade, influenciando positivamente os indicadores da terapia nutricional avaliados pelo mesmo questionário. Outros resultados desse trabalho foi que a performance da MTN, também avaliada por um questionário, a performance da MTN no eixo X, é diretamente proporcional à qualidade da terapia nutricional nas mesmas UTIs. Então é interessante a gente investir na performance da MTN. A MTN não pode ser só aquele grupo de profissionais que foram publicados ou no Diário Oficial, ou que consta no fluxograma do hospital. Ele tem que ser atuante, os profissionais têm que trabalhar dentro da MTN. Esse estudo aqui também mostrando a importância dos programas de educação continuada. Quanto melhor a educação continuada, melhor também a administração da terapia nutricional dentro dos hospitais. Então a gente tem que saber que aquelas aulinhas que as pessoas desvalorizam, elas sim, se elas forem eficientes, se forem bem planejadas, elas sim transmitem conhecimento direto para a beira-leito. Então isso é muito importante, né? A gente valorizar todas essas atividades. Educação continuada, protocolos, assistência em si. Isso que a gente tem que mostrar. Muitas vezes essas atividades, elas passam como uma coisa a mais que acontece, ou então são meramente burocráticas, mas não, a gente tem que valorizar isso e tem que valorizar também a disponibilidade, tanto de protocolos, como programas de educação continuada. Esse estudo foi publicado pelo nosso grupo também, foi recentemente, agora em fevereiro. Foi um estudo também que a gente realizou lá no nosso hospital, que é um hospital escola. Vocês veem aqui, a gente ficou quase 2 anos admitindo paciente, foram 900 pacientes admitidos. A gente fez um estudo só com pacientes de trauma, então a gente retirou os pacientes que não foram vítimas de trauma. Tiveram algumas exclusões aqui, em termos dos critérios de inclusão e exclusão, e acabamos com 414 pacientes. Os pacientes passaram por triagem e avaliação nutricional na admissão e foram seguidos durante o período de internação. E a equipe de nutricionistas que realizou as avaliações nutricionais, acompanhamento da terapia nutricional que os pacientes receberam e verificação dos desfechos. A gente conseguiu verificar aqui um dado interessante, essa primeira tabela. Então aqui a gente mostra principalmente que a prevalência maior em termos de causa do trauma são acidentes automobilísticos, seguidos por atropelamentos. E também aqui a gente conseguiu mostrar uma relação interessante, que é a seguinte. Os pacientes que são vítimas de acidente automobilístico, eles tendem a não ser desnutridos, enquanto os pacientes que foram vítimas de queda da própria altura, eles tendem a ser desnutridos. Isso porque, geralmente, quem tem vítima de queda da própria altura são idosos, e os idosos tendem a ser mais desnutridos. Outros resultados que a gente trouxe foi que os preditores de desnutrição principais em termos de determinação da desnutrição foram a perda de massa magra e perda de tecido adiposo. Porém, todos foram relacionados significativamente com a desnutrição. Porém, a gente tem que o recebimento de calorias, né, a quantidade de calorias que o paciente recebeu, foi diretamente proporcional à mortalidade durante a internação. Esse foi o único dado significativo para a mortalidade. Então, o recebimento de calorias no período anterior ao verificado pela gente foi um fator independente para a mortalidade. Aqui, nosso resultado principal, a gente mostrou que a desnutrição, gravidade e o tempo de permanência hospitalar são fatores preditores independentes para a mortalidade hospitalar, aqui em 2 modelos, no modelo univariado e no modelo multivariado. Nos 2 modelos, esses valores tiveram relação significativa. A gente tem aqui, por exemplo, desnutrição, P significativo, mostrando que o paciente desnutrido tem o dobro de chance de vir a óbito durante a internação hospitalar. Mas por que a gente está falando desse estudo aqui? Está falando justamente desse estudo por esses 2 motivos principais. Foi um estudo de baixo custo, feito no hospital público. Então, é muito difícil a gente ter um tipo de estudo desse acontecendo quando a gente tem rotinas que não são cumpridas, quando a gente tem poucos profissionais trabalhando. Poucos profissionais eles só vão dedicar à rotina, eles nunca vão chegar a realizar esse tipo de atividade. E ele também proporcionou a validação do método de avaliação nutricional que a gente faz, e o desenvolvimento de um preditor de mortalidade, que é barato e é relacionado à nossa profissão. Então, é muito interessante isso, porque a gente consegue prever, vamos dizer assim, com as nossas próprias mãos,
qual paciente tem mais chance ou não de mortalidade, sem necessitar de um exame de imagem ou então de um exame laboratorial que envolve tanto processos mais invasivos quanto custo, né? Uma ferramenta que a gente utiliza basicamente a coleta da história, medidas antropométricas e exame clínico consegue prever a mortalidade hospitalar. Então isso é muito interessante. E tem a segunda parte, que é o quê? A gente vender o nosso trabalho, né? Esse trabalho aqui, ele possui uma base de dados interessante, quando a gente consegue levantar indicadores mostrando onde esse nosso estudo está chegando. Então, esse estudo foi publicado em 6 de fevereiro, nós estamos agora começo de março, nem fez um mês ainda da divulgação do nosso estudo, e a gente viu que o estudo já está sendo tweetado na América do Norte, está sendo tweetado também no Brasil, México, aqui outro país aqui é o Equador, chegou na Europa, na Espanha, na Inglaterra, na Holanda e também na Austrália. Então, o que a gente fez com isso? Eu peguei esses dados e eu joguei lá no WhatsApp da nossa instituição. Para quê? Para a gente conseguir mostrar, porque não interessa só. Quando a gente publica, a gente tem que mostrar para as pessoas que precisam ver aquilo, né? Mostrar a importância do nosso trabalho. Senão ninguém fica sabendo e aquilo não é valorizado e a gente não é estimulado a fazer mais coisas. Mas quando a gente pega esses resultados e mostra para os gestores, eles falam, interessante, o pessoal da nutrição está indo longe, né? Estou mostrando aqui para vocês que de fato a gente está indo longe. Então a gente tem que valorizar e se mostrar importante, né, para a nossa instituição. Se isso não vier da gente, dificilmente a gente vai chegar em lugar algum. Porque quem vai valorizar a gente, se não, principalmente a gente, né? Começa da gente e vai para os outros. Para resumir a nossa aula, eu trouxe esse artigo, que foi feito pela Marianne Kim, que mostra justamente, a nossa aula a gente poderia ficar só com esse artigo, mas como eu tento trazer algumas coisas a mais, eu fiz isso como um resumo da nossa aula. Então ela trouxe 9 razões, eu aglomerei as razões, porque algumas coisas são parecidas e a gente pode sistematizar assim. Primeira razão, os nutricionistas conhecem e aderem diretrizes. E a razão 4, melhora da performance em saúde. Um estudo de Highland de colaboradores de 2010 mostrou mais aderência de nutricionistas a diretrizes e aumento do percentual de fusão de dieta e início precoce da terapia nutricional. A razão 2, o nutricionista pode individualizar a terapia nutricional, né? Sistematização do cuidado foi mostrado útil em um estudo da Patrícia Heidegger, publicado no Lancet de 2012. Razão 3, nutricionistas podem reduzir a ocorrência de erros relacionados à terapia nutricional. Por quê? Porque eles vão criar protocolos, vão trazer os protocolos para a beira-leito e vão, assim, fazer o controle desses erros, né? Que são... Os protocolos vão determinar pontos críticos e esses pontos críticos vão ser controlados por meio dos parâmetros estabelecidos nos protocolos. Razão 5, possui atuação definida. Isso no Brasil já existe via CFN, mas eu trouxe o exemplo que foi trazido pela autora aqui, que é a British Dietetic Association, que tem um documento mostrando a atuação de todos os profissionais dentro da UTI, e isso não exclui o nutricionista. Então aqui, nesse link, a gente consegue chegar nas definições da atuação de cada profissional, que está incluído o nutricionista aqui nessa perspectiva. Então a gente já tem uma atuação definida, né? A gente já sabe quais são os passos de rotina que são mais importantes para a gente trabalhar. O 6º ponto representa o incentivo à atuação interdisciplinar, ou seja, mais uma profissão que está sendo representada ali dentro da unidade de terapia intensiva. No 7, evidência de melhores desfechos. Tem um estudo mostrando que com o desenvolvimento do nutricionista ocorrem melhores desfechos, né? O estudo de Doing e colaboradores e também o estudo de Braga de 2006. Para finalizar, a melhora do custo e efetividade do tratamento, que é tudo que a gente quer. A gente quer fazer atividades ou então trabalhar com produtos de terapia nutricional que sejam custo efetivos, né? Que existe o investimento, mas também existe o retorno para o sistema de saúde. Então, tem essa meta-análise apresentada por UNG, que eu mostrei para vocês antes, publicado em 2018, que mostra a relação da economia de recursos na prevenção de úlceras por pressão. Era isso que eu tinha que mostrar para vocês hoje. Muito obrigado, pessoal.